Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos, e ali te sustentem. Amém? Irmãos, o profeta Elias, ele é um dos profetas e um dos homens mais ilustres e poderosos do Velho Testamento. Elias, ele é uma figura tão marcante que a figura de Elias vai aparecer no Apocalipse. Que Elias, ele não passou pela morte, mas ele foi trasladado, não é? Ele foi levado à presença de Deus. Querido, Elias foi usado por Deus em várias situações de maneira poderosa. E talvez você pergunte, pastora, mas um homem que foi tão usado por Deus, o que a vida dele, as provisões que Deus trouxe para a vida dele, que relevância tem para a minha vida se eu ainda sou uma pessoa que estou aprendendo a andar com Jesus? A minha fé, às vezes, não é uma fé tão fortalecida. Sabe, querido, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou por 3 anos e 6 meses e não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Sabe, irmãos, se Elias tinha as mesmas fragilidades que nós, quando fala aqui paixões que nós, Tiago está querendo dizer que ele tinha uma natureza humana tão deficiente quanto a nossa. Que ao dia da tristeza, ao dia da dúvida, existe o dia da incerteza, o dia em que a fé ela não é tão forte assim. Se Elias tinha as mesmas fragilidades que nós, irmãos, de onde vinha o poder dele? De onde vinha poder e provisão para a vida dele? Porque o texto diz que mesmo com toda essa fraqueza na alma, Elias, ele foi usado por Deus com poder, fechou os céus e por 3 anos e 6 meses não choveu, até ele trazer uma outra palavra, e depois do céu começou a cair chuva, regou a terra e produziu fruto. De onde vem o poder e uma provisão tão grande para um homem tão limitado como cada um de nós? Como, queridos, nós podemos ter essas experiências que Elias teve? Será que você, na sua fraqueza, você pode experimentar essa ação poderosa? Não apenas vinda de Deus, porque de Deus está tudo certo, mas vindo de você. Como ter as mesmas experiências de provisão como Elias? Eu quero ter essa experiência. Você quer isso para a sua vida? Eu quero ter. Aleluia! Sabe, irmãos, algumas coisas nós precisamos entender. Você precisa entender que os milagres das provisões de Deus, eles acontecem em níveis, e esses níveis de provisão, eles correspondem à dimensão e à instrumentalidade. O que é isso? Quando Deus trabalha com uma provisão, com um milagre, há um nível no trabalhar de Deus.
Os níveis das provisões de Deus, eles têm dimensão, isto é, eles têm tamanho. Os níveis da provisão de Deus, eles têm instrumentalidade, isto é, há elementos que Deus vai usar para realizar. As coisas de Deus são todas organizadas, tudo. A provisão de Deus, ela tem níveis. Esses níveis, eles têm dimensão, eles têm tamanho. Eles têm instrumentalidade. Deus tem instrumentos para usar. Deus não vai pegar uma provisão de uma determinada natureza e usar o mesmo instrumento em outra. Ele não vai fazer isso. Para cada necessidade, Deus tem um tamanho de provisão e um instrumento adequado para que a provisão aconteça. Ah, pastora, eu sei disso, eu sou tão inteligente. Vou te mostrar que não é. Tanto não é que só nesse texto a gente tem os 3 níveis. E nem Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, as paixões humanas. Ele orou por 3 anos e 6 meses e não choveu, e depois orou e choveu e a terra deu seu fruto. E um homem em fraqueza, poderosamente usado por Deus, foi para a presença de Deus sem passar pela morte. Esse homem não sabia dos 3 níveis. Foi ensinado. Como que você sabe? Me explica. Você não sabe. Eu não sabia. Você não sabe. Você vai aprender hoje. Amém? E você vai ver que a gente cria uma confusão na hora do nosso milagre, justamente porque a gente não entende. Muito bem. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o primeiro nível é o nível da mesa da provisão. Lembra do Salmo 23? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O salmista vai preparar? Ele tem que estar preocupado com a provisão da mesa? Não. É o Senhor que coloca a mesa, é Ele quem traz a provisão e o milagre, e o salmista vai apenas se servir. Este primeiro nível é o nível da mesa da provisão, onde Deus providencia tudo. Deus fez isso com Elias. No versículo, olha aí na sua Bíblia, no versículo 4 diz: e há de ser que beberás do ribeiro. Ele não precisava levar uma garrafa, nem levar água no isopor. O texto diz: e há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Ele não precisará ficar preocupado com o que ele vai comer à tarde e à noite, porque os corvos trarão pão e trarão carne para ele. Deus trabalha com Elias nesse primeiro nível. É o nível em que Deus providencia tudo. É aquele milagre, que você já teve essa experiência, você não sabia. Era o entendimento dessa experiência. Todo mundo aqui tem uma experiência de primeiro nível. Sabe aquela experiência? Acho que o Rogério já até contou uma experiência de primeiro nível uma vez, quando foi comprar um apartamento. Não é? E vai e vem, quando vai ver o negócio, o dinheiro deu certinho, saiu dinheiro não sei de onde, não sei quem liberou. Quando ele foi ver, o dinheiro estava lá. Quase que não houve da nossa parte nenhum esforço. Quando veio a necessidade, Deus já tinha colocado a mesa da provisão. Esse é um nível, é um primeiro nível. Que felicidade quando nós temos uma experiência dessa. Meu Deus, pastora, uma coisa incrível.
E eu que pensava que ia ficar com aquela dívida, e eu que pensava que aquele problema não ia ser resolvido, quando eu vi já estava tudo pronto. Deus fez tudo. É isso que Deus está falando aqui para Elias. Elias, você vai ficar lá, eu vou te sustentar, eu vou colocar uma mesa de provisão para você todos os dias durante o tempo que você estiver lá. Então, querido, Elias não precisava fazer longas orações. Oh Deus, esse é o segundo dia, Senhor. Oh Senhor, eu não sei se amanhã eu vou ter o pão, se amanhã ainda vai ter água nesse ribeiro, se amanhã vai ter carne. Não precisava. Elias acordava de manhã, lavava o rosto no ribeiro, bebia um pouco d'água, esperava dar meio-dia e lá vinham os corvos trazendo pão e trazendo carne para ele. Foi assim no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Deus está fazendo o tempo todo o milagre para Elias. O que Elias precisava? Apenas crer. Não foi isso que aconteceu com você? Ou talvez venha a ser essa experiência que Deus vai permitir que você tenha. Deus só vai querer de você o crer, a fé. Porque a mesa da provisão é Ele quem vai colocar. Amém? Sabe, irmãos, Deus manda o pão e a carne pela manhã, o pão e a carne à noite. Elias já estava até mal acostumado. Quando ia dando meio-dia e a barriga começava a querer o alimento, ele estendia as mãos, ele já sabia que vinha um corvo para trazer o pão e trazer a carne. Ele não precisava comer a metade do pão, porque à noite viriam mais corvos para trazer pão e trazer carne para ele. Quantas vezes já ouvimos testemunhos assim de pessoas dizendo como Deus as sustentou, como Deus cuidou delas, como Deus abriu a porta da provisão, a porta do milagre. Mas sabe, querido, esse primeiro nível tem um tempo de duração. Ele não é para toda a sua vida cristã. Porque no versículo 7 diz: e sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou. Se o ribeiro secou, os corvos também não vinham mais. Estava na hora de Elias levantar, porque Deus queria conduzir Elias a um segundo nível. Sabe qual é o nosso problema quando Deus muda o nível da nossa experiência com Ele, da nossa fé, do nosso crescimento? É que a gente começa a falar: Deus, eu não entendo. Até esta semana o Senhor proveu tudo. Eu só ia lá, estendia a mão e logo o corvo trazia o pão e a carne e o ribeiro estava ali. Ah, Senhor, se verdadeiramente o Senhor falou comigo, se o Senhor tem um propósito com isso na minha vida, por que o ribeiro secou, irmão? Para de ser bobo. Esse primeiro nível da mesa posta não é a vida toda, isso tem um tempo, querido. Que bom que tem um tempo, porque Deus vai trabalhar grandes coisas com você. Aleluia! O texto no versículo 7 diz que houve uma mudança drástica de situação. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou. Sabe? Deus, quando faz as coisas, Ele alinha toda a vontade dEle certinha, para a gente não ter dúvida que é Ele que está mexendo. Porque se o ribeiro não seca e os corvos não aparecem, se continua tendo água no ribeiro, mas os corvos não aparecem, o que Elias ia pensar? Não, pode ser que no metade do caminho aconteceu alguma coisa, os corvos tiveram um acidente aéreo, não é? Eles aterrissaram errado, mas tem água aqui. Enquanto tiver água aqui, eu tenho certeza que Deus vai providenciar uma outra coisa. Não. Deus trabalha certinho nas nossas vidas. A provisão, ela está relacionada ao propósito. O propósito
de Deus naquela parada de Elias ali, a provisão era para enquanto aquele propósito estivesse acontecendo. Quando o propósito da estada de Elias ali, ele para, também a provisão para. Há uma mudança de situação agora. Deus leva Elias para um segundo nível. E muitas das vezes é isso que Deus faz conosco e nós precisamos entender. No segundo nível, é um nível de articular a experiência da fé com a palavra da fé. Quem mandou Elias ir para a beira de um riacho? Foi ordem de Deus. E agora seca o riacho e os corvos não vêm mais trazer o alimento. Elias já tem essa primeira experiência arquivada na vida dele. A experiência de que Deus, ele dá ordem a seres do universo para sustentar seus filhos em qualquer situação. Você tem essa experiência? Você crê? Você tem experiências assim? Você tem. Agora Deus leva Elias para o segundo nível, que é o nível, esse segundo nível é o nível de articular a palavra da fé, a partir das experiências que ele tem. Sabe, irmãos, no versículo 9 do capítulo 17 diz: eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Se Deus mudou o nível, ele vai mudar os instrumentos. A necessidade inicial era pão, carne e água. Agora Deus troca a situação de Elias, leva ele para o segundo nível. Deus não vai usar o mesmo instrumento que ele usou naquela provisão para esta. É isso que você precisa entender. E enquanto você não aprender, Deus, às vezes, muitas das vezes, é você mesmo que está retardando. Porque você quer trazer a dimensão de uma provisão que está relacionado a uma situação para a dimensão de outra provisão. Quer trazer um instrumento que só funciona numa dimensão de provisão para outra e não vai funcionar. Deus não vai fazer. Pastora, mas por que Deus não manda a si mesmo? Ele não vai fazer. Ele é Deus de sabedoria e graça. E então o que Deus faz? Ele espera você se acalmar e você perguntar para ele: Deus, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor quer fazer agora? Qual é a forma de provisão? Que instrumento o Senhor vai usar? É assim. Querido, Deus não vai usar corvos. Deus agora vai usar pessoas. Deus não vai colocar dinheiro no banco quando você pensou que já não tinha mais nada. E, oh, meu Deus, tem alguma coisa aqui. Deus não vai mandar bônus no teu salário numa hora em que você precisa. Deus agora, ele não vai usar mais corvos. A dimensão do milagre é outra. A dimensão da provisão é outra. Agora Deus vai usar pessoas. E vai ser uma dimensão maior, porém difícil. Porque os corvos, eles só obedeciam, eles não criavam problema para Elias. Isso é o nosso problema. Não adiantava Elias pegar o corvo pelo pescoço e falar: corvo, me diga, no meio de tanta seca, onde você está trazendo esse pão? Ele não ia falar nada. Mas agora Elias, ele vai se deparar com outro tipo de provisão cujo instrumento é mais difícil de lidar, que são pessoas. Pessoas. Elias, ele se defronta com a oposição à provisão de Deus. E esse nível 2 é um nível
onde a gente mais tem dificuldade para entender a maneira que Deus está fazendo. Deus diz a Elias: vai, levanta, está no versículo 17, levanta-te, versículo 9, e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Qual foi a mentalidade de Elias? Talvez seja a nossa. Se todos os dias, todo aquele tempo, os corvos vinham, à tarde e à noite trazer alimento e eu bebia da água, vai ser fácil. Agora eu vou chegar lá, vai ter uma viúva já na entrada da cidade e ela vai gritar assim: eu estou aqui para cumprir a palavra do Senhor e abençoar o profeta dele e sustentá-lo durante todo o tempo que ele vai habitar. Não tinha ninguém esperando Elias. De repente, quando Elias chega na cidade, uma mulher viúva sai da sua casa. Ela não tem uma identificação na testa dizendo: eu sou a viúva que Deus falou. O texto diz que Elias, ao chegar lá nessa cidade, ele pediu para essa mulher um copo d'água. Está no versículo 10. E essa mulher dá um copo d'água, porque afinal de contas, água a gente não nega a ninguém, não é um problema. E mesmo aqui na situação, a água, ainda assim, era rara, não é? Porque era um tempo de escassez, mas mesmo assim ela não negou. Mas e agora? Ele não estava ali de passagem, não era como aquele ribeiro de Querite. Ele estava ali para habitar. O que foi que Deus falou? Vou te levar numa cidade para ali você habitar. Sabe qual é o nosso problema? A gente não presta atenção na direção que Deus está dando. O profeta está falando com você está olhando para o tempo, você fica, não sei, fica voando. Deus fala na mensagem, você fica pensando, olha no ventilador rodando. E perde parte, depois fica: ai, pastora, eu não estou entendendo. Não vai entender mesmo. Você pega na hora, você não pega mais. Ele não está de passagem, querido. Ali ele vai habitar. Sabe, quando Elias, ele vai de encontro a essa mulher, ele pede água, o texto diz que a mulher prontamente dá água para ele, porque a água não se nega a ninguém. Mas logo em seguida, ele precisa liberar da boca dele uma palavra de fé dada por Deus. Ele não já tinha uma experiência? Agora ele precisa verbalizar a experiência que ele tem. O texto diz que ele fala com a mulher, no versículo 11: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Quem é que trazia pão antes? Era o corvo. Não falharam nem um dia. Agora ele tem que dar uma ordem para essa mulher numa situação complicada. Traze-me um pouco de pão. Ele precisa articular a palavra da fé para que o milagre aconteça. E é aí que vem a oposição. Só que esse tipo de oposição não é uma oposição do inimigo, é diferente. É uma oposição de alguém que ela não vive a experiência que você. Ela não está no mesmo ambiente que você, mas ela tem que receber uma palavra que saia da sua boca, que venha confrontá-la com a fé que você tem. Quando a mulher dá essa palavra, talvez alguns dessem as corres e dissessem: está vendo, Senhor? O Senhor manda eu vir aqui nessa cidade para habitar aqui, ser sustentado por uma mulher, não tem nem comida para ela, para o filho dela, como é que vai ter para mim? Mas Elias, ele havia tido a experiência do corvo e ele sabia que Deus, quando dá uma palavra, ele vai cumprir. Esse é o problema de muitos de nós. Nós vivemos a experiência, mas não sabemos contagiar, criar situações com a palavra de fé que sai da nossa boca.
Para que Deus deu a você experiência de libertação, experiência de cura divina? Não é em fazer para os outros, não. Eu estou dizendo na sua vida. Quantos aqui não já passaram por libertação? Quantos aqui não já foram curados? Quantos aqui não tiveram problemas resolvidos? Para que esse monte de experiência se você não pegar toda a força dessa experiência e articular isso com uma palavra de fé para criar o ambiente de milagre que você precisa? Você já imaginou a experiência de Moisés lá? Não é aquele arbusto que estava pegando fogo e Deus começa a falar de dentro do arbusto e Deus fala para ele: aproxima-te, mas tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisas é terra santa. Olha que experiência maravilhosa. Mas Deus diz para ele: vai a Faraó, diz a Faraó que deixe meu povo ir. Você já imaginou Moisés chegando diante de Faraó, dizendo: ó, Faraó, eu tive uma experiência, não te conto. O arbusto não se consumia no fogo, pegava fogo, mas não queimava. Ele continuava inteirinho, ouvia a voz de Deus. Olha a santidade, o manto foi tanto, Faraó, que eu tive que tirar a sandália para Deus não me matar por causa da santidade dele. Faraó ia virar para ele e falar: e eu com isso? Não sou crente, faço parte da tua igreja, eu vou matar o teu povo, mato você também. Era assim. Você não tem que levar a experiência, você tem que levar a sua fé que agora você conquistou pelas experiências. Quando Moisés vai diante de Faraó, ele mesmo usando a boca de Arão, ele fala: Faraó, o eu sou, que é o grande Deus, manda dizer para você para deixar o meu povo ir. O texto diz que Faraó se estremeceu. Olhe para ver o que Elias fala com essa mulher. Elias, quando essa mulher diz: olha, eu não tenho, só tenho um pouco de farinha, nem um bolo tenho, versículo 12, senão somente um punhado de farinha e um punhado de azeite. Elias, já com a experiência do corvo, no versículo 13, ele olha para ela, ele não vai contar, querida, a experiência do corvo. Ele não vai falar, não, ele vira para ela e diz, ele diz assim: não temas, vai, conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Irmãos, diante de uma palavra dessa poderosa, cheia de fé, a mulher não, ela olha o que diz o versículo 15, e foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa por muitos dias. Para de falar. Para. Você está falando demais. Você tem que ter a coragem da fé, a ousadia da fé, para falar sim a essa situação e criar o milagre que Deus já determinou. Só que tome cuidado com quem está à sua volta, com quem não vai somar com você na hora do milagre. Pode ser que alguém à sua volta puxe a sua roupa e comece: mas está vendo? Aí, ó, a viúva disse que não tem nada não. Você tem certeza que ouviu a voz de Deus? Quem tem experiência com o Senhor, quem já passou do primeiro nível, e vou dar um recado para essa igreja: se vocês estão pensando que a gente vai ficar no primeiro nível, vocês estão muito enganados. Você quer coisas maiores, dimensões maiores, os desafios serão maiores.
Elias falou com firmeza, com autoridade, com fé. Ele não foi falar de corvo, falar de pão, falar de ribeiro, falar de Acabe. Ele falou, ele assumiu uma postura de fé. E disse, vai mulher, está me ouvindo não? Estou falando para você, vai, pode ir, faz o bolo para mim primeiro, depois faz para você e tua casa. E você vai ver que não vai faltar nem azeite, nem bolo, enquanto o Senhor não fizer chover sobre a terra. E a palavra diz que a mulher, as pessoas sabem, o mundo espiritual sabe a palavra de autoridade de fé que sai da sua boca, querido. Não adianta chorar, Deus, ó vida, por que o Senhor não manda os corvos, Deus? Por que o Senhor não arruma um ribeiro para eu ficar bebendo? Para, irmão, de mediocridade. Você tem que voar para níveis maiores. Terceiro e último nível é o nível do uso da autoridade. Quem tem autoridade? É quem é especialista no negócio. Autoridade é quem tem autoridade. É quem está investido dela e é especialista naquilo que faz. Querido, no versículo 17, acontece uma situação inesperada. Isso muitas das vezes acontece conosco. Dentro da vontade de Deus, fazendo o propósito dele, o mal se levanta. Uma situação te expõe. Por isso, deixa eu dar um recado. Quem acha, e a gente tem aqui na igreja, irmãos com chamado para liderança. Não sei se alguns serão pastorais, evangelistas, liderança. Quem não quer se expor, então fica no teu lugar. Porque quanto mais chamado você cumprir, mais exposto você fica. Gostoso, né? Veio o corvo, trouxe pão, carne, né? A aguinha do ribeiro. Depois a viúva faz, nossa, aquele bolo, aquele pão, o azeite não acaba e tudo ali. Agora ele não está mais ao relento, ele está protegido dentro de uma casa. No meio de todo esse milagre, Elias, no centro da vontade de Deus, um problema surge. Versículo 17. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Isto é, o menino morreu. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Está vendo? Nem sempre as pessoas que estão à sua volta, elas vão estar no mesmo nível que você, compreendendo. E ela expõe ele. O que eu tenho contigo? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Esse terceiro nível é o nível em que situações serão trazidas a você para você resolver. É o nível em que pessoas vão dizer, tá vendo? Quem mandou você entrar nisso? Olha aí agora. Só que você pensa assim, Deus, mas eu estava na tua direção, eu estou na tua direção. Eu tenho certeza que eu ouvi a tua voz, eu tenho certeza que é o Senhor que está me dirigindo. Esse nível é tremendo, mas ele é perigoso. Esse nível, ou você vai decolar de uma vez, ou você cai. E pode até perder a fé. Porque é o nível em que a vontade de Deus, ela vai ser confrontada, o poder de Deus vai ser confrontado e o propósito dele na sua vida também. E pessoas não são mais corvos, são pessoas, vão ser colaboradoras do inimigo para te afrontar. Está vendo? Você não disse que era da parte de Deus? Não falou que Deus estava nesse negócio? Eu nunca duvidei a nossa vinda para cá. Eu nunca duvidei que o Senhor, Ele é o Deus que nos sustenta. E nunca vou duvidar que Deus tem coisas maiores. Para mim, Deus fala uma única vez, querido.
Uma única vez. E ali eu vou crer. Ali eu vou crer. Sabe, esse nível é o nível em que os problemas são trazidos. Por quê? Porque você está exposto. Ai, pastor, eu não gosto de me expor. Então, meu filho, nunca seja líder de nada. Tu não vai ser líder nem na tua casa. Porque até dentro de casa a gente é líder e a gente fica exposto. A gente diz não para filho, a gente diz sim, a gente assume determinados compromissos, às vezes não dá certo, às vezes a família no entorno não concorda. Se você quer não ser tocado por nada, então seja um medíocre o resto da tua vida, seja um Zé Ninguém, o último da fila. Ninguém vai te notar, você não vai ser nada, aí alguém liga para o nada? Não, né? Não. Alguém joga pedra em árvore sem fruto? Você já viu? Só maluco. Mas maluco não joga nem na árvore, joga nas pessoas que passam, que elas estão andando ali. Deu fruto, assumiu frente de alguma coisa, está exposto. Problemas serão trazidos para você resolver, mas sabe como? Não é com delicadeza, não. Ué, homem de Deus, o que eu tenho contigo? Viestes aqui para quê? Para me atrapalhar? Quantas das vezes um conselho seu salvou a vida de alguém? Você trazer a pessoa à igreja, participar de uma obra de libertação, dar uma oportunidade e depois você é confrontado por causa disso. Mas isso acontece na vida de quem é exposto e de pessoas a quem Deus tem chamado para cumprirem um propósito. Esse nível, esse terceiro nível é o nível do uso da autoridade. Você será exposto e haverá uma expectativa das pessoas em que você realize a provisão. E agora? Você vai realizar? Ou você vai sair chorando, ai pastor, eu não quero mais nada, assim não dá, pastor, eu não estou entendendo, minha vida estava uma bênção até agora, de repente as coisas mudaram. Vai ser frouxo? Você não tem uma pastora frouxa, então não seja. Nem temerosa, então não seja. E enfrente tudo que vier. Sabe, queridos, Elias, ele está diante daquela situação. Ele matou o filho dela. Ele trouxe algum prejuízo para ela? Ela ia morrer. Se ela tinha... raciocina comigo. Se ela só tinha um bocado de azeite, um bocado de farinha, quanto tempo que ela ia viver com aquilo? Ela ia morrer. Ela não ia nem ter filho para chorar, irmãos. Então, cuidado você que toma dores dos outros sem saber. Cuidado você que toma dores dos outros sem saber. Ai, mas se a igreja tivesse feito isso, ai, a pastora tivesse feito isso, para com isso, a pessoa ia morrer, o diabo ia matar do mesmo jeito, ia ser pior, não ia nem viver para confrontar. Ela não ia viver, querida, era um pouquinho de azeite, um pouquinho de... Ela já estava morta, não ia ter nem filho para morrer. A própria fome ia matar ela e a família. Isso, você tem que olhar para isso com sabedoria. Você tem que ter sabedoria para as situações de confronto que aparecem na tua vida. Senão você cai nesse laço. O diabo começa a te dar tristeza, depressão. Ai, eu não devia ter falado nada. A sua fala, a sua orientação, o seu conselho ajudou a pessoa. Não dá orelha para o maligno. Senão o maligno joga você no chão. Você acha que Elias chorou junto com ela? Você acha que Elias, um homem que falou para não chover, mexeu com todo o sistema para não chover, somente com uma palavra dele, ele ia correr e chorar. O texto diz, querido, que Elias expõe a sua autoridade, domina a situação. No versículo 19, quando 18 ela acusa Elias, e no 19 Elias responde. E ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço
e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, olha como ele habitava no lugar, e deitou em sua cama e clamou ao Senhor. Ó Senhor meu Deus, também a esta viúva, ele tinha, olha o outro segredo, era homem sujeito. A nossa perna começa a tremer, né não? Deus, falei que é tua vontade, falei que o Senhor está nesse negócio, que o Senhor está na direção, o negócio está morrendo, Jesus. Mas quem está exposto e tem palavra de autoridade, querido, não baixa a guarda não. Estufa o peito, faz de forte, me dá aqui o menino. Subiu para o quarto, Jesus! É isso que ele faz, Senhor! Meu Deus! Até a esta viúva com que eu moro, afligiste, matando-lhe o filho. Isso é um segredo. As suas dúvidas, aquelas suas perguntas, é só Jeová que tem que saber. Você não pode expor para ninguém, não. E aí, pastora? Aí só Jesus, tem misericórdia, Senhor. Aí lá na presença de Deus, você abre o coração, você fala tudo. Você xinga a viúva, fala, viúva desgraçada. Ô, mulher ingrata. Devia ter deixado ela morrer de fome. Os corvos são melhor que ela. Aí se abre o coração, fala da viúva. Mas fala, Jesus, mas é a minha autoridade, é a tua palavra, é teu propósito que estão sendo confrontados. Senhor, manda aqui, dá uma ordem, Senhor, para que venha. Aí ele fala, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o texto diz no versículo 22, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Você está entendendo? São segredinhos de crescimento, de níveis. E no versículo 24, essa mulher tem a reação de toda pessoa ingrata. Eu acho que não é um pouco de ingratidão, mas é porque são pessoas que não estão ainda no mesmo nível. No 24 ela diz, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quer dizer, até o próximo problema. Ela não viu o milagre? O Senhor não deixou o azeite na botija, nem a farinha da panela acabar? Então, ele não era homem de Deus, profeta de Deus? Então, deixa eu dar um recadinho para você. Cuidado que há pessoas que elas nunca vão estar satisfeitas com a palavra que recebe, com o milagre que Deus faz. Elas vão estar sempre confrontando, principalmente a autoridade dentro da igreja. Então, não se meta. Não não se meta no meio entre uma palavra pastoral e um membro da igreja. Não entre no meio. Senão sobra para você também. Não entre, porque há pessoas que nunca, além de não serem gratas, elas não alcançam. Elas não vão se lembrar as visitas que foram feitas, as orações que foram feitas, a libertação. E elas vão trazer para você um novo problema e dizer, tá vendo? Fecha sua boca, tome cuidado, tenha sabedoria. Porque essas pessoas não vão crescer, mas elas vão estar aí, são viúvas. E outra, vai trazer azeite e vai trazer muita farinha. Vai ficar no meio da casa de Deus, trazendo azeite, trazendo farinha. Deixa por aí, não liga não, só não se mete no meio. Vá você para outro nível. Sabe, queridos, ela reconheceu que o Senhor falava pela boca do profeta. E aí Elias, no capítulo 18, que eu não vou pregar hoje, versículo 1, ele vai para o quarto nível
de provisão, milagre e poder. E sucedeu que depois de muitos dias, passado todas essas coisas, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: agora vai, mostra-te a Acabe, porque eu darei chuva. Esse 4º nível era o quarto do confronto com Jezabel, com Acabe e com os profetas de Baal. Não é para qualquer um. Amém.